Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à live do Endoscopia Terapêutica. A gente aí iniciando o semestre com mais uma live, procurando trazer temas do dia a dia, dificuldades do dia a dia, dificuldades que os endoscopistas enfrentam aí vamos dizer, nas nossas rotinas. E a live de hoje vai falar sobre alterações anatômicas. É um tema que é muito pouco falado nos eventos científicos, em congressos, e está lá no nosso dia a dia. Todos os dias a gente examina paciente com alteração anatômica. E assim, para a live de hoje, estaremos nós três, eu, Ivan e Bruno. Vou passar a palavra para os dois para se apresentarem, daí a gente enfim, já vai começando a transmitir as imagens e entrando no nosso assunto. E gostaria de pedir para todo mundo para se inscrever no nosso canal, para vocês se manterem sempre atualizados. A gente tem um canal muito rico, as lives estão todas lá, tem vários vídeos, então é um canal bem interessante para vocês ficarem por dentro das novidades. Boa noite, pessoal. Boa noite aí, Ivan. Boa noite, Dani. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente esse é um momento muito interessante assim, para a gente. Acho que é um bate-papo legal, a gente discute temas cotidianos e eu acho que é importante também a participação de todos aí. Se tiverem de dúvida, vão mandando aí pelo YouTube, a gente vai tentando responder e fazer desse momento um momento aí proveitoso para todo mundo. Boa noite, pessoal. Bruno, Dani. Eu concordo que esse é um assunto bem bacana para a gente discutir. E esse é um assunto que muita gente tem dúvida, né? Na endoscopia, a gente tem dois caminhos. Um caminho que é a formação cirúrgica e um caminho que é a formação clínica. E muitas vezes quem tem formação clínica não tem aquela experiência grande com a anatomia, né, da pós-operatória, que ela é bem importante da gente conhecer para poder descrever de forma correta os pacientes operados nos nossos laudos, né? Então, acho que vai ser bem proveitoso esse bate-papo. Sim, até pegando esse gancho, Ivan, eu acho que esse é um aspecto que eu queria chamar a atenção. Eu sou um clínico aqui, no caso, você e Dani são cirurgiões, então acho que até para dar esse tom de heterogeneidade que a gente tem no dia a dia realmente da endoscopia, né? E o endoscopista necessariamente é obrigado a entender a anatomia cirúrgica, então eu, como não cirurgião, sempre busquei estudar e ver o que realmente acontecia. Obviamente, alguns detalhes técnicos mais cirúrgicos a gente vai ter alguma limitação, pelo menos o entendimento global da coisa é muito importante. Aí a gente vai tentar dar também essas duas visões aí nessa live aí. Isso aí. E, bom, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos tentar começar a desenrolar a vida de todos aí nessa questão de anatomia alterada em pós-operatório. Vamos fazer uma pequena introdução. Isso é o roteiro da nossa live. Então, vou fazer uma pequena introdução aqui. A gente vai falar de esofagectomias, gastrectomias e suas reconstruções, bariátrica, endossutura, colectomias e bolsa ileal. Por que a gente pensou em fazer essa live? Porque a anatomia alterada, ela traz, às vezes, alguns problemas. Um dos problemas é laudo incompleto ou laudo confuso. E a gente sabe que não existe muita uniformidade na descrição, não existem orientações, diretrizes, então a literatura carece um pouco aí de diretrizes que nos orientem a descrever anatomia alterada em endoscopia. Realmente a literatura é pobre. Eu trouxe esse artigo, que é um artigo relativamente novo, agora de 2020, que mostra um exemplo, né? Foi avaliar a acurácia dos laudos para doença do refluxo. Então, pegou 100 reports, 100 laudos de 100 endoscopistas para doença do refluxo, que é algo extremamente comum, bem padronizado, todo mundo conhece. Enfim, conhece as classificações, são bastante difundidas. E esse grupo fez esse estudo num serviço grande dos Estados Unidos e mostrou que não existe uniformidade. A uniformidade é baixa, várias alterações deixam de ser descritas, então o laudo fica desorganizado e isso impacta na avaliação e no tratamento desses pacientes. Então, antes da gente entrar, ficam aqui algumas dicas-chave. Então, primeira dica, conversar com o paciente. Normalmente, um paciente que vem de um pós-operatório, ele conta isso para a gente. Então,
faz parte daquela anamnese inicial, a gente perguntar sobre antecedentes, alergias, enfim, conversar com o paciente. Vale ter muita atenção com os marcos anatômicos durante o nosso exame. Descrever tudo que está presente, principalmente o que está ausente. Ausências de órgãos, de segmentos. Então, também prestar atenção nas anastomoses, no tipo e nas alterações de calibre, estenose ou lesões. A gente vai desenrolar isso tudo aqui nas próximas imagens. Descrever se existem ou não ostomias, relatar a realização de biópsias e o local, e uma dica para organizar e orientar o relatório, o laudo da endoscopia, é tentar descrever as alterações na medida que elas aparecem, de proximal para distal. E um último lembrete aqui, dos tipos de anastomose. A gente tem, isso às vezes é enrolado, principalmente para quem vem aí da formação clínica, né? Término lateral, laterolateral, que raio de coisa é essa? E esse aqui é um desenho, é uma figura, algumas imagens que ajudam a entender o que é término terminal, que é isso aqui, como se fosse esse plug aí da tomadinha do desenho, e essas imagens são imagens que vão aparecer aí na nossa live. O que é término lateral, entendeu? Que você chega e como se você estivesse numa estrada e essa estrada se bifurca, é isso aí, também são imagens da nossa live. E o que é laterolateral, que é bem isso aqui que o desenho mostra. E aqui tem um videozinho curto, de 15 segundos, esse exame foi de hoje, foi uma sorte, e aí a gente conseguiu extrair um videozinho, olha, entrando numa das laterais, entrando na outra lateral, essa termina em fundo cego, mas é uma anastomose laterolateral. E eu vou passar a palavra para o Ivan, e ele vai começar a descrever aí as alterações anatômicas e dar dicas preciosas de como você pode fazer um laudo correto e bem completo. Então tá, obrigado, Dani. Então, primeiro, para a gente poder descrever, a gente tem que entender um pouquinho a cirurgia, o que foi feito, para a gente poder, né, ver lá dentro essas alterações, procurar as coisas que são importantes para a gente poder relatar. Começando com a esofagectomia subtotal, né, que é quando a gente resseca todo o esôfago médio e o distal, ficando geralmente um cotinho na região cervical, ou um pouquinho maior quando a gente faz a anastomose, né, dentro do tórax, na região do mediastino. Então, como que a gente diferencia uma anastomose intratorácica de uma anastomose cervical? Primeiro, quando a gente começa a conversar com o paciente, né, e examiná-lo antes do exame, a gente vai ver que as anastomoses intratorácicas, elas são realizadas através de laparotomia ou laparoscopia e uma toractomia. Não tem incisão na região do pescoço. A anastomose vai ficar aqui dentro do mediastino. Já nas ressecções onde a anastomose é feita na região cervical, o paciente vai ter uma laparotomia ou laparoscopia e uma incisão cervical. Então, sempre que a gente vê a incisão cervical, provavelmente a anastomose vai estar naquela região. A outra diferença importante é que o tamanho do coto esofágico. Nas anastomoses cervicais, o coto tende a ser curto, em torno de 5 centímetros. Né? Então, a gente chega ali na região do cricofaríngeo entre 14 e 15, e a anastomose está em torno de 20. E nas anastomoses intratorácicas, o coto é um pouco maior, variando na altura onde foi realizada a anastomose. A reconstrução ela é realizada com o estômago. Né? Então, o estômago ele é tracionado até a região do coto esofágico. Então, ele vai ficar tubolizado e verticalizado. Nessa cirurgia, é realizada a secção dos dois vagos, dos dois nervos vagos. Então, é muito importante para um esvaziamento adequado do estômago a realização da piloroplastia, né? Que é outra coisa que a gente tem que avaliar. Pode passar, Dani. Então, como que é feita essa tubulização do estômago? Essa região aqui do cárdia e da pequena curvatura geralmente é ressecada nessa técnica. Então, essa ressecção é realizada com grampeadores e a grande curvatura gástrica
ela fica alongada, formando esse tubo que vai subir através do diafragma, anastomosando no esôfago. Então, quais são as coisas importantes da gente avaliar? Primeiro, a gente passa o crico faríngeo e vai ver o tamanho do coto esofágico. A gente mede a distância entre o crico faríngeo até a anastomose, e esse é o tamanho do coto. O segundo ponto é a gente ver o calibre da anastomose. Se ela está facilmente transponível, se ela está desviada, se ela está torcida, né? Que está nessa região aqui. A terceira coisa é a presença de lesões residuais, né? Qualquer lesão suspeita nessa área a gente deve biopsiar. Passando para o tubo gástrico, a gente vai ver se ele está esvaziando bem, né? Um bom esvaziamento depende de uma piloroplastia boa, que é a última coisa que a gente vai avaliar nesse coto. A gente fez um esqueminha aqui, onde está a posição do aparelho, aqui no esquema da cirurgia, e a visão endoscópica. Então, essa aqui é a anastomose, é uma anastomose término-terminal, né? No finalzinho do estômago com o final do coto esofágico. Posicionando o aparelho nessa posição, a gente vai poder fazer a medida do tamanho do coto e avaliar o calibre da anastomose e a presença de lesões residuais. Nesse caso aqui, uma anastomose bem ampla e não tem nenhum sinal de lesão residual. Introduzindo o aparelho um pouquinho mais, a gente vai ver o estômago mais verticalizado. Então, a gente vai ver essa posição, ele vai estar tubolizado, verticalizado, e a gente vai procurar se ele está esvaziando bem, se tem estase alimentar ou estase líquida, e também a presença de refluxo, que pode acontecer causando esofagite próximo da anastomose nos pacientes que não têm um esvaziamento gástrico muito bom. Próximo. E, por último, a região do piloro. Como o estômago ele é tracionado e o duodeno ele fica fixo, existe uma tendência do piloro desviar um pouquinho para o lado direito. Mas isso não é problema, faz parte da nova posição, do novo formato que o estômago vai ter depois dessa cirurgia. Mas o importante é a gente ver se o piloro está relaxado e facilmente transponível. Que se a piloroplastia não tiver sido boa, ele pode estar com uma hipertônico e atrapalhando todo o esvaziamento. Então, essa é a esofagectomia subtotal, reconstruída com esôfago-gastroplastia. Agora a gente vai para uma anatomia um pouquinho mais tranquila, né, que é a gastrectomia total, talvez a mais simples do estômago, da anatomia alterada, né? Então, nessa cirurgia é feita uma secção aqui no esôfago distal e outra secção aqui no duodeno, e todo o estômago é removido. A reconstrução é feita através de uma alça jejunal, que sobe aqui e é anastomosada no esôfago, e a alça biliopancreática é anastomosada depois aqui através de uma enteroanastomose. Vamos ver na endoscopia como que isso fica. Então, desculpe, antes vamos ver o que a gente precisa avaliar. A gente vai avaliar o comprimento do esôfago em relação à arcada dentária superior, ou seja, onde está a anastomose. Então, a gente mede da arcada dentária superior até a anastomose. De novo, o calibre da anastomose, estenosada, presença de lesões residuais, e também o aspecto do jejum, se tem algum sinal de isquemia, ulceração, torção, tudo isso. Então, a gente, aqui no esqueminha, o aparelho no esôfago médio não tem nenhuma alteração, não existe mais transição esôfago-gástrica, a gente vai chegar direto na anastomose esôfago-jejunal. Essa anastomose, ela é feita de forma terminolateral, então a boca terminal do esôfago lateralmente na alça de jejuno, e a gente vai ter aqui, na seta amarela, uma alça aferente em fundo cego, que é esse cotinho aqui, o cabinho do guarda-chuva. E do outro lado a gente vai ter a alça alimentar, né, que é essa alça jejunal, onde o alimento vai esvaziar, chegando até a anastomose. Geralmente a anastomose entero-entero ela é uns 40, 50 centímetros abaixo da anastomose esôfago jejunal, e a gente geralmente não chega até ela introduzindo o aparelho. Claro que se você insistir um pouquinho, algumas vezes você pode conseguir, se for necessário, fazer a avaliação dessa anastomose.
Próximo, Dani. Aqui mais alguns exemplos de gastrectomia total. Né? Então, aqui uma anastomose, a gente vê uma formação de um anelzinho aqui de fibrose, mas ainda um calibre adequado. Aqui nessa imagem de baixo, do lado direito, uma anastomose bem ampla, com calibre bem bom. E nesse lado esquerdo aqui, uma anastomose com calibre um pouquinho mais reduzido, né? Aqui uma área de fibrose. E é importante a gente saber se se vai ser necessário algum tipo de terapia nessa anastomose, ter conversado com o paciente e ver os sintomas que ele está tendo. Se ele está se alimentando bem, tiver sem queixa nenhuma, às vezes a gente pode acompanhar. Né? Agora, se ele já estiver tendo um pouco de disfagia, não estiver aceitando bem a dieta, né? Mesmo tendo o aparelho transpondo a anastomose, é uma anastomose que a gente vai precisar intervir para melhorar a qualidade de vida do paciente. E agora a gente vai passar para a gastrectomia parcial, ou subtotal. Essa é um pouquinho mais complexa. Então, essa cirurgia é realizada através de uma ressecção parcial do estômago. A parte proximal ela é preservada, o fundo gástrico permanece. É realizada a secção aqui na altura do bulbo duodenal e toda a parte média e distal do estômago é removida. E a reconstrução é feita com uma anastomose com o jejum. Então, vamos passo a passo aqui. Primeiro, com o esôfago próximo da transição esôfago-gástrica, a gente não vê nenhuma alteração em relação à anatomia normal. Nessa cirurgia é possível a gente fazer a retrovisão. Então, aqui com o aparelho em retrovisão, a gente consegue ver o fundo, né? Até é uma dica, às vezes o paciente não falou que tinha sido operado, você acabou não conversando, e você chega lá, vê uma anastomose num estômago pequeno, você fica em dúvida, será que isso é um bypass, uma gastroplastia, ou será que é uma gastrectomia? Né? A presença do fundo gástrico indica que isso aqui é uma gastrectomia. Né? Na gastroplastia, no bypass, depois a gente vai ver com o Bruno que o fundo ele está separado, né? A gente não tem acesso ao fundo por via oral. E aqui embaixo a gente vê a anastomose. É importante a gente medir o tamanho do coto gástrico. O tamanho do coto a gente mede pela pequena curvatura que está aqui. Então, a gente posiciona o nosso aparelho na altura da anastomose e vai tracionando até a transição esôfago-gástrica e observa ali a região da arcada dentária superior. Então, a diferença entre a anastomose e a transição esôfago-gástrica é o tamanho do coto gástrico que deve ser medido. E aí a gente vai olhar a anastomose e a reconstrução. É aqui que mora um pouquinho de dificuldade. Né? Existem 3 tipos de reconstrução mais utilizados, né? Que é o Y de Roux, o Billroot 2 e o Billroot 1. E são esses que a gente vai aprender a diferenciar. Na reconstrução em Y de Roux, é realizada com 2 alças. Uma alça alimentar, que sobe aqui e faz a anastomose, onde vai passar só comida. A alça biliopancreática, onde vai passar a secreção biliar e pancreática. E depois aqui da anastomose, a alça comum, onde as secreções se encontram e seguem o seu fluxo. Né? Então, como que a gente sabe que é um Y de Roux? Primeiro, a primeira dica é que a gente vai chegar lá e não tem bile. Como a alça biliopancreática está anastomosada bem abaixo da anastomose gástrica, a bile tende a não refluir. Então, a gente chega lá e o estômago está limpinho. Segunda coisa que a gente vai ver é que a alça aferente, quando a gente entrar, ela vai estar em fundo cego. Né? Você não consegue progredir. E a alça eferente, que é a alça alimentar, você vai percorrer por uma grande extensão sem a presença de bile. Então, essa é a reconstrução, são os achados da reconstrução em Y de Roux. Próxima. E aqui é a reconstrução em Billroot 2, onde ela é feita com alça única. Essa alça biliopancreática, ela é levada até a região do estômago e anastomosada. Então, a bile e a secreção pancreática, para chegarem no jejum distal, precisam passar aqui pela região do estômago. Então, a gente vai ver bile no estômago. E geralmente associado a uma gastrite alcalina, que a presença da bile causa uma irritação na mucosa gástrica e ela fica bastante avermelhada. Pode passar. Progredindo com o aparelho pela alça aferente,
a gente vai chegar aqui no coto do adenal. E a gente vai visualizar a papila nessa posição, né? A gente chega retrogradamente na papila e ela fica bem de frente para o aparelho. Seguindo com o aparelho na outra alça, na alça eferente, a gente vai seguir também por um longo segmento e não tem nenhuma anastomose mais aqui para baixo dessa região. A não ser, pode passar mais uma, Dani. Essa é uma variação da reconstrução Billroot 2 que tem uma enteroanastomose a Brown. O que é essa enteroanastomose? Ela serve para evitar que a bile e a secreção pancreática cheguem até o estômago. Então, elas saem ali do coto duodenal e, em vez de ir até o estômago, elas passam para o jejum distal através dessa anastomose. Então, em qualquer uma das alças que você entrar, tanto na aferente quanto na eferente, o que você vai encontrar é isso daqui, uma anastomose laterolateral. Que é até um bom exemplo de anastomose laterolateral, onde a gente tem a alça que a gente chegou, duas opções de saída e mais uma aqui voltando, né? Retrogradamente. Essa é a laterolateral. Pode passar, Dani. E por último, que é menos frequente, né? A reconstrução a Billroot 1. Para você conseguir fazer essa reconstrução, a ressecção do estômago tem que ser menor. Se você faz uma gastrectomia subtotal, dificilmente você consegue fazer essa reconstrução porque o estômago acaba não chegando, né? Então, nesses casos, ele é bem confuso até porque muitas vezes você faz o exame e a impressão que você tem é um piloro bem grande, bem dilatado. Você fica na dúvida se aquilo foi uma ressecção parcial do antro, reconstruída a Billroot 1, porque você vai ter bulbo e vai ter segunda porção, né? E vai ter boa parte do estômago. Então, aqui é um exemplo bem interessante, onde a gente vê, e bem frequente, né? Isso que a gente costuma ver, o corpo gástrico preservado. A gente chega aqui na transição entre o corpo e antro preservada, um pedacinho de antro e, de repente, um piloro bem grandão, que, na verdade, não é o piloro, né? É a anastomose do estômago com o bulbo duodenal. Por isso, mais uma vez, a importância da gente conversar bem com o paciente e saber se ele já fez algum tipo de cirurgia, né? Que senão a gente às vezes fica com dúvida durante a realização do procedimento. Pode passar, Dani? E por último, né, a gente vai falar da gastroenteroanastomose, que é quando não existe uma ressecção do estômago, mas o estômago tem uma via de saída alternativa, que é uma anastomose com uma alça jejunal. Isso geralmente é indicado em pacientes que têm tumores obstrutivos gástricos não ressecáveis, como esse daqui, ou estenose cicatricial, né, sequela de úlcera, ou até uma disfunção grave do relaxamento gástrico, do piloro, né? Como uma alternativa à piloroplastia, você pode fazer uma gastroenteroanastomose. Então, a gente vai ver o estômago sem nenhuma área faltando, né? Nenhuma área ressecada, e uma anastomose que geralmente fica no corpo distal, um pouquinho mais para a parede posterior. Então, aqui a gente consegue ver um exemplo, né? O piloro dá para ser visto aqui nessa região, e no corpo distal, próximo da grande curvatura, a gastroenteroanastomose. Acho que essa era a parte das ressecções de esôfago e de estômago, né? E vamos passar agora para o Bruno, né, Dani? Para dar continuidade aí com os procedimentos bariátricos. Vamos lá, pessoal. Antes de passar para o Bruno, eu queria primeiro agradecer a audiência. A gente está com uma boa audiência e isso nos deixa assim muito motivados. E queria pedir para que vocês curtissem aí o nosso YouTube da Endoscopia Terapêutica, se possível, se inscrevam, porque isso dá mais força para a gente produzir mais conteúdo. Isso aqui é um grupo interessado em ensino, discutir endoscopia, tanto diagnóstica quanto terapêutica, um bando de gente doida, entusiasmada, e esse apoio de vocês aí é importantíssimo para a gente, viu? Obrigada. E vou passar a palavra para o Bruno, que ele vai falar de bariátrica. Vamos lá, pessoal. Bom, dando sequência aí a questão das cirurgias na endoscopia, né? Como é que a gente descreve a bariátrica? A bariátrica é um procedimento que eu acho que não há muita dúvida, aí todo mundo que lida com endoscopia
acaba vendo um ou mais casos aí no cotidiano do dia a dia, porque faz parte da realidade terapêutica hoje da obesidade, né? Então, assim, entre os principais procedimentos que a gente vê hoje no dia a dia da endoscopia bariátrica, talvez o majoritário aí seja o bypass, né? Que é essa imagem central aí, onde a gente tem aí uma gastroplastia e tem uma derivação aí com a gastroenteroanastomose. O sleeve, que é essa imagem aqui à esquerda, onde a gente vai ter uma secção parcial do estômago aí, envolvendo o fundo gástrico até a região antral, né? E com isso você tubuliza o estômago. E a banda, que é muito menos vista hoje, que é basicamente a colocação aí de uma estrutura que faz o estômago virar uma ampulheta aí. Vamos continuar falando um pouquinho sobre cada uma delas aí. Vamos lá, Dani. Então, aqui a gente vai começar falando sobre o bypass, né? Em relação ao bypass, é muito importante determinar o comprimento do pouch, né? Então, esse estômago ele vai ficar bem pequeno, né? E normalmente é em torno de 3, 4 centímetros, né? Esse diâmetro ele é importante porque a gente sabe que realmente pacientes que têm estômago de um tamanho um pouco maior, eles tendem a ter maior ganho de peso, assim como determinar o calibre da anastomose, né? Essa é uma grande é uma situação que leva bastante debate aí, né, no nosso cotidiano, né? Eu estava conversando um pouco sobre isso com o Dani e com o Ivan esses dias, e a gente estava justamente falando como é importante a gente bater esse papo aqui e trazer isso para a realidade cotidiana de todos nós, porque, assim, não raro eu recebo, às vezes, pacientes com a descrição de uma anastomose com um calibre, e que eu olho a imagem e falo, caramba, não parece ser desse tamanho. Então, assim, como é que foi medido isso? Essa medida é uma medida subjetiva, uma medida objetiva, o que a gente pode fazer para melhorar isso aí, né? É até importante, assim, se vocês quiserem falar um pouco como é que vocês fazem no dia a dia, comentar isso aí no chat, a gente está aqui para bater um papo, não tem uma regra absoluta, mas como é que a gente faz? Vamos passar adiante aí, Dani. Eu acho que o uso de uma pinça, né? Seja uma pinça de biópsia, uma pinça de corpo estranho, ou uma pinça que você conheça o tamanho dela, ela serve de maneira muito adequada para estimar aí, né, qual o tamanho dessa anastomose, né? Isso, assim, é bem importante. A gente sabe que o alargamento desse calibre da anastomose vai estar associado a um maior ganho de peso, né? Maior risco de reganho de peso. Então, existem estratégias terapêuticas hoje direcionadas justamente para fazer com que essa anastomose ela se reduza de calibre, né? Então, comentem aí como é que vocês fazem isso no dia a dia. Eu acho que a pinça é uma boa alternativa, né? Passa o próximo daí. Então, aqui a gente vê nessas imagens justamente a introdução do aparelho, seguindo adiante aqui, passando pelo crico, essa imagem mais central, o esôfago, e aí a gente vai chegar na anastomose, na transição esofagástrica, onde a gente vê um coto gástrico bem pequeno, e na sequência existe a gastroenteranastomose, e aqui a gente vê um coto jejunal curto e a alça referente à alça alimentar, onde a gente pode prosseguir por 30 centímetros para exame, né? Eu sempre costumo descrever também o calibre e o tamanho desse coto jejunal, eu acho que isso também é importante, né? Então, existem algumas afecções que podem se associar a uma alça com coto muito longo, né? Próximo, Dani. Já do sleeve, o que a gente vai encontrar do ponto de vista da endoscopia, né? O corpo gástrico ele vai estar bastante tubulizado. Então, há essa secção, realmente. O estômago ele não tem fundo gástrico, nesse caso, né? A estrutura gástrica residual ela não tem fundo gástrico. A gente vai ver a linha de grampeamento aí, ela vai estar onde deveria estar grande curvatura e, ao prosseguir com o aparelho dentro da câmara gástrica, a gente vai chegar na região do piloro, que será identificado de forma casual aí, né, o ânus está presente e, por conseguinte, o próprio duodeno. Então, a gente penetra no duodeno e consegue examinar o duodeno normal, né? Então, esse é o cenário do sleeve, né? Próximo. Falando um pouquinho sobre a endossutura gástrica, né? A endossutura é uma técnica que vem ganhando bastante corpo nos últimos anos, né? Uma técnica que nós acreditamos que ainda esteja aí em desenvolvimento, né? E basicamente o que é feito é através de um sistema de endossutura é realizada a aproximação das paredes gástricas, simulando uma tubulização do que é visto, por exemplo, no sleeve, né? Então a gente vê que no momento mais precoce, o que a gente vai identificar é essa estrutura de fato tubulizada, esses pontos de sutura realmente fazendo com que essas paredes anteriores e posteriores do estômago estejam bem aproximadas, fazendo com que essa grande curvatura ela praticamente desapareça, né?
Já no momento mais tardio, a gente percebe que alguns desses pontos eles desaparecem, existe alguma discussão em relação a isso, e o uso de mais linhas, e enfim, o próprio desenvolvimento da técnica, isso tem acontecido em menor instância, não parece ser definitivo em relação à questão do reganho ou não de peso, mas, enfim, há uma redução daquele número de pontos, a gente vê que alguns realmente desaparecem, há uma grande deformidade na câmara gástrica aí, que ainda assim se mantém com uma conformação mais turbuliforme. Passo o próximo. Já em relação à banda, enfim, a banda é bem pouco vista hoje, mas é importante, ocasionalmente a gente vê tanto a banda quanto até o próprio anel, a gente de vez em quando encontra na rotina aí com pacientes que foram submetidos a procedimentos terapêuticos de maneira mais antiga, e o que a gente vai ver é que o estômago vai virar uma ampulheta. A banda ela vai fazer uma constricção ali no estômago, de modo que quando você entra, você vê uma parte do estômago, simula de certa forma até um paciente que tem uma grande hernia hiatal, e não raro, muitas vezes, os pacientes evoluem com esofagite e acabam realmente ficando bem sintomáticos. E quando você penetra a segunda parte da câmara gástrica e você faz uma retrovisão nessa segunda parte, você vê essa grande bolacha aí na retrovisão, que nada mais é do que a banda fazendo essa constricção aí ao redor do aparelho. Tá bom? Passo próximo, Dani. Agora vamos dar sequência aí às anastomoses coloretais e colectomias com o Dani. Obrigado, pessoal. Olá, pessoal. Eu já dei uma xeretada aqui no chat, tem algumas perguntas, mas a gente já acho que podemos terminar de expor aqui nossas imagens e aí a gente responde algumas perguntas. Enfim, para finalizar, nossa última sessão é sobre anastomoses coloretais, ileocólicas, colectomias. E aqui tem uma importância muito grande a gente descrever o tipo de anastomose, que ela é término terminal, término lateral, laterolateral. Isso, às vezes, ajuda a gente a entender o tipo de alteração anatômica que está na nossa frente. Também vale a pena estimar calibres, estimar distâncias para a linha pectínea, no caso de anastomoses no reto, e avaliar se essas, enfim, alterações da anatomia incluem também a presença de lesões, estenoses. A gente trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, essas primeiras imagens são de um paciente submetido a uma colectomia total. Então, todo o cólon foi retirado e o que sobrou? Um coto do reto, né? Sobrou o reto e a anastomose com o ilho. Então, interessante que a gente vê aqui uma anastomose que ela ficou meio que em formato como se fosse uma letrinha J, e é uma anastomose término-lateral. Então, você tem um tubo, que é o reto, anastomosado lateralmente com uma alça de ilho terminal. O que é importante a gente saber aqui? Estimar a extensão desse coto do reto, avaliar a mucosa do coto do reto, se tem inflamação, se tem lesão, se tem pólipo, o que é que tem ou não tem, se é uma mucosa de aspecto normal, e olhar essa anastomose. Descrever o tipo de anastomose é sempre desejável. Então, o que a gente tem? Uma anastomose entre o ilho reto, uma ilho reto anastomose, término lateral, ampla, pérvia e sem lesões. É o que é uma anastomose ampla, bem bonitinha, sem estenose, sem lesões. Está aqui um exemplo de um paciente submetido a colectomia total. O mesmo vale para colectomias parciais. Eu trouxe aqui só uma imagem de uma colectomia direita. Então, sai o cólon direito, como está mostrado aqui na imagem, e entra uma anastomose com o ilho terminal. Então, o que a gente percebe? Que é importante a gente destacar nesse laudo a ausência do cólon direito, uma anastomose do ilho com, vamos dizer, o transverso, ou se você conseguir indicar, às vezes, com precisão, alguns pacientes fazem colectomias direitas mais econômicas e ainda tem ângulo hepático, então uma anastomose do ilho com a topografia do ângulo hepático, enfim. E o tipo de anastomose, se é término lateral, laterolateral. Essa aqui, a imagem não está favorecendo, mas é uma anastomose laterolateral. A gente tem aqui o cólon, né,
o cólon remanescente que termina em fundo cego, anastomosado lateralmente com uma alcinha de ilho aqui. Vamos dizer, outro tipo de colectomia, vou chamar assim, segmentar, a retosigmoidectomia, que é uma cirurgia extremamente comum. Então, você retira uma parte do sigmoide, eventualmente uma parte do reto, e anastomosa, cólon esquerdo remanescente com o coto retal. Então, aqui a gente tem algumas imagens. Essa anastomose não está tão bonitinha, é uma anastomose término-terminal, que tem muita fibrose, tem muita deformidade aí, material de síntese que a gente pode ver, mas é uma anastomose pérvia. Vale aquilo que a gente colocou no início, conversar com o paciente, saber se aquele paciente é um paciente que foi fazer um controle, enfim, oncológico, está assintomático, ou se o que motivou a realização desse exame foram sintomas de dor, distensão abdominal, cólica, enfim. Olhar para a anastomose, saber se ela está ou não com calibre reduzido, se tem ou não lesões, e descrever as alterações que a gente encontra na superfície mucosa, às vezes muda a abordagem desse paciente, muda o tratamento, muda o acompanhamento. Então, é muito importante a gente, às vezes, prestar atenção nesses detalhes. E, só voltando, a retosigmoidectomia, que é retirada do sigmoide de parte do reto, é uma cirurgia para lá de comum. A gente pode ter a reconstrução dessa cirurgia, né? Então, o cólon esquerdo aqui se anastomosa com o coto retal, ou enfim, com o sigmoide distal remanescente, e essa cirurgia também pode ser feita, às vezes, em traumas, urgências, sem preparo adequado, em condições que não são as ideais, sem preparo de cólon do paciente, e, eventualmente, esse paciente ficar com uma ostomia. Isso, às vezes, dá muita dúvida. Poxa, o paciente tem colostomia, tem ileostomia. Como é que eu vou descrever isso no meu laudo? O que a gente faz nessa situação? Que o paciente tem um cotinho retal e tem uma ostomia ali em flanco esquerdo. Então, primeiro, a gente examina o coto retal, estima a extensão do coto, avalia a mucosa, se tem alteração inflamatória, se termina em fundo cego, como que, enfim, está a condição desse coto retal. Tenta estimar, às vezes, a distância, a gente consegue estimar a distância em centímetros ou avaliar pelas válvulas de Houston, entendeu? O coto retal termina na topografia da segunda, da terceira válvula de Houston, isso já dá uma estimativa interessante, assim, do tamanho de coto retal remanescente. Isso, para o cirurgião que vai fazer reconstrução, é muito importante, é uma informação preciosa, saber o tamanho do coto retal remanescente. E, descrevendo esse coto, a gente inicia o nosso texto, exame iniciado via anal ou pelo canal anal do paciente, descreve. Terminou de descrever o coto retal, a partir de então, o exame foi reiniciado pela ostomia, localizada em flanco esquerdo, e daí a gente descreve os segmentos de cólon remanescentes, se tem alguma alteração, se não tem, e o aspecto dessa colostomia. A gente pode ter também anastomoses bem junto à linha pectínea, são as chamadas anastomoses colonais. Às vezes, quando a gente faz o toque retal nesse paciente, você já sente ali uma fibrose, um anel de fibrose junto ao coto retal. Então, alguns pacientes fazem a retosigmoidectomia e a anastomose fica juntinho da linha pectínea. Então, é uma anastomose colonal. Normalmente, ela é término-terminal, vale a pena estimar calibre, olhar a linha de anastomose, saber se tem corpo estranho, se não tem, se tem estenose, se não tem. E essas são as últimas imagens. Pacientes com retocolite, com complicações de retocolite, síndromes de câncer coloretal, como a polipose adenomatosa familiar, eventualmente eles podem ser submetidos à proctocolectomia, que é a retirada do intestino grosso e do reto. E aí essa reconstrução ela é feita com o ilho. Esse ilho é suturado de uma forma que cria uma bolsa, um reservatório, que é chamada bolsa ileal. Então, isso é anastomosado junto à linha pectínea. Então, é uma anastomose lá com o canal anal. E essa bolsa ela pode ser confeccionada de várias formas. Aqui tem 3 imagens. A mais comum é essa aqui, a bolsa em J. Mas ela pode ser feita em S também.
e em W, né, que são muitas voltinhas. A maioria dos casos que a gente vê na literatura e em descrições também é da bolsa em J. E daí a gente trouxe aqui uma imagem da bolsinha em J. Está aqui uma figura preto e branco da bolsa em J. O que ela é? É uma alcinha de ilho que, enfim, fica semelhante a uma letra J. E daí você faz uma anastomose término lateral aqui com o canal anal. Quando você entra com o aparelho de colonoscopia aqui, o que você enxerga? Você enxerga uma linha de sutura, essa linha de sutura que a gente está vendo aqui, e duas bocas. Uma boca ela termina em fundo cego e a outra segue. Vamos dizer, você segue no ilho. E tem até um post, acho que no nosso Insta, mostrando isso aqui, que isso aqui parece, vamos dizer, um olho de coruja. Então, o que essa corujinha te lembra? Lembra da bolsa ileal. Então, uma regrinha para ajudar. Mas o que facilita a gente diferenciar a bolsa em J, a em S e a em W é a quantidade de linhas de sutura que a gente vê, que na bolsa em J a gente vê uma com duas bocas, na bolsa em S você vê duas linhas de sutura e na em W você vê mais de duas linhas de sutura.